Alguma vez sentiu que, mesmo com todo o progresso à nossa volta, com tudo parecendo funcionar, há algo profundamente errado com o mundo em que vivemos? Pois bem, vamos mergulhar numa filosofia que não só dá um nome a essa inquietação, mas também propõe um caminho de volta ao que realmente importa. O ponto de partida para esta análise não está nas manchetes dos jornais, mas numa sensação que se calhar é familiar para muita gente. Aquele vazio repentino no peito. A proposta aqui é que este sentimento não é um problema individual. Pelo contrário, é o primeiro sintoma de que o mundo moderno, na verdade, já começou a ruir por dentro. E aqui é que está a grande virada de perspectiva. Esse sentimento não é uma falha nossa, não é algo para se sentir culpa. É, na verdade, um alarme. É o nosso instinto mais básico a gritar que a estrutura em que vivemos, a tal ordem aparente, se afastou perigosamente das leis naturais que sustentam a vida. Então vamos tentar entender melhor este fenómeno, que é descrito como o colapso interior. A ideia central aqui é que a verdadeira crise não é económica ou política, pelo menos não no início. Ela começa de forma silenciosa dentro de cada um de nós, muito antes de se manifestar lá fora. A civilização moderna, segundo esta visão, fez um grande truque de ilusionismo, a que se chama a grande inversão. Convenceram-nos de que precisamos de uma abundância de coisas para viver bem. Mas o resultado foi o oposto, uma enorme escassez daquilo que é realmente vital. O essencial, como terra e água, virou mercadoria cara, enquanto o supérfluo se tornou uma necessidade constante. Ok, mas de onde vem tudo isto? Qual é a causa, a raiz deste colapso interior? A filosofia que estamos a explorar chama-lhe a fenda. Pense nisto como uma fratura profunda na nossa forma de viver, uma quebra entre a nossa natureza e o mundo que construímos à nossa volta. A ideia é que esta separação começou há muito, muito tempo. Talvez no momento em que o comércio se tornou mais valioso do que o cultivo e o lucro passou a ser mais importante do que o próprio alimento que nos sustenta. É essa desconexão entre a nossa essência e o sistema que de certa forma nos foi imposto. E hoje, essa fenda já não é uma fenda, é um abismo. E manifesta-se em 4 rupturas principais que ajudam a explicar aquele vazio do início. Rompemos com a terra que nos alimenta, com o nosso próprio corpo que levamos à exaustão, com os outros com quem competimos em vez de colaborar e, por fim, com o próprio sentido da vida, trocando o ato de criar pelo de simplesmente acumular. E esta citação, uau, ela resume a ideia de uma forma muito poderosa. A crise ambiental e a crise de ansiedade não são problemas separados. A exaustão que vemos na natureza é um espelho perfeito do esgotamento que sentimos por dentro. Ambos são vítimas da mesma lógica doentia de crescimento infinito. Bem, se o problema é essa grande ruptura, então qual é a solução? Vamos agora explorar o conceito central desta filosofia, a chamada ordem secreta, e ver como ela propõe um caminho bastante prático para reconquistar a nossa liberdade. A proposta é, na verdade, bem simples. É um regresso a um princípio básico, quase óbvio, mas que parece que esquecemos. O essencial tem de vir primeiro. A vida, seja de uma planta, de um animal ou de uma pessoa, só consegue florescer de verdade quando as suas bases estão seguras. E seguras de uma forma sustentável, que não esgota a fonte dessa segurança. E aqui a análise usa uma metáfora muito original para medir a liberdade. Uma equação matemática. Mas calma, não é preciso ter medo da matemática. A ideia por trás disto é muito mais existencial e simples do que parece. É uma forma de visualizar a nossa luta pela autonomia. É aqui que a coisa fica mesmo interessante. Vamos traduzir isto. Pensem na matriz A como se fosse a tempestade externa. São as contas por pagar, as exigências do trabalho, a inflação, toda a pressão que vem de fora. O vetor X representa a nossa força interna, as nossas competências, a nossa horta, os nossos painéis solares, a nossa rede de amigos e de apoio. O objetivo da equação é que a nossa força X consiga anular completamente a tempestade A, resultando em zero. E o zero aqui significa paz, subsistência segura. Portanto, o ponto crucial é este. Quanto maior for o nosso X, a nossa força interna, maior é o nosso espaço nulo, a nossa zona de segurança. Essa zona é a nossa verdadeira liberdade. É a nossa capacidade de absorver os choques do sistema sem entrar em colapso. É, no fundo, o poder dizer não, porque as nossas necessidades essenciais já estão garantidas por nós. Ok, a teoria é muito interessante, mas e na prática? Como é que se constrói essa tal zona de segurança? Bem, a resposta, segundo esta linha de pensamento, está em focar-nos em 4 pilares fundamentais, 4 elementos que foram transformados em mercadoria e que podemos e devemos trazer de volta para as nossas mãos. A ideia é que recuperar o cuidado direto destes 4 elementos, alimento, água,
energia e, claro, tempo, é o ato revolucionário mais simples e, ao mesmo tempo, mais profundo que se pode realizar hoje. Cada pequeno passo nessa direção aumenta a nossa autonomia e, consequentemente, expande a nossa zona de segurança. Agora, vamos ver como esta filosofia sai da teoria e se transforma em realidade, e isto para mostrar que não se trata de uma utopia distante, mas de um caminho que já está a ser percorrido por pessoas reais. Autonomia não é apenas um conceito abstrato. É o momento em que a clareza de pensamento se transforma em ação concreta. É quando aquilo que entendemos sobre o mundo se torna de facto na forma como vivemos no mundo. A lucidez torna-se matéria. E isto não é apenas teórico, como dizia. A comunidade Gaia Viva é apresentada como uma espécie de laboratório vivo, um lugar onde estas ideias estão a ser testadas e a ganhar forma, mostrando um modelo funcional de como é possível viver de outra maneira. E reparem como a missão deles responde ponto por ponto àquelas 4 rupturas que vimos no início. Eles procuram regenerar a conexão com a Terra, curando a primeira ruptura. Buscam a autossuficiência, recuperando os elementos sagrados. Praticam a cooperação, sanando a ruptura com o outro. E ao fazer tudo isto, cultivam uma vida com propósito, preenchendo aquele vazio da falta de sentido. E isto leva-nos à ideia mais forte de todas. O objetivo final não é travar uma guerra contra o sistema. É, em vez disso, construir uma vida tão resiliente e tão plena que as exigências predatórias desse sistema simplesmente perdem o poder sobre o nosso bem-estar. Tornam-se irrelevantes. E esta análise toda deixa-nos com um pensamento final muito poderoso. Talvez a jornada para reconstruir o nosso mundo não comece com um grande plano ou uma grande revolução, mas com um único ato. Um ato pequeno, tangível, na direção da autonomia. Qual seria o primeiro passo?